Epiteto, a arte de ser feliz. Bem simples o comentário dele, mas de uma profundidade que talvez nós não consigamos alcançá-la ainda. Nós sabemos que essa é a realidade, é a verdade, mas nos afastamos tanto dela que hoje nós temos dificuldades, enquanto humanidade, de reconhecer. O bem é sempre o bem. Fala Epiteto, o bem existe independentemente de nossa concepção a seu respeito. Independente do que você acredite que seja o bem existe. O bem está e o bem esteve sempre presente, muito antes do início da nossa existência. Muito simples, muito curto e grosso, né? No sentido assim, o bem está aí, o bem é. O bem não precisa de ninguém para defendê-lo, ele existe, né? Quando nós vamos nos apoiar no Livro dos Espíritos, porque somos espíritas, somos dessa parcela da população que já acredita na nossa realidade espiritual e encontra nas páginas da doutrina espírita um manancial de informações que vão sustentando cada vez mais o nosso proceder mais elevado, mais enobrecido diariamente pelo raciocínio, pela razão, pela lógica implícita em todas essas informações. Na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que é o codificador dessa doutrina, ele pergunta num capítulo chamado O Bem e o Mal. Ele pergunta então aos espíritos como se pode distinguir o bem do mal. E os espíritos, que são os seres superiores enviados do Cristo para nos orientar através desse manancial luminoso, respondem que o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo o que se afasta desta lei de Deus. Assim, fazer o bem é estar de conformidade com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir esta lei. É fácil perceber? É fácil perceber pelo que nós enfrentamos hoje como consequências naturais do nosso afastamento da lei. Quando nós nos afastamos de uma lei, de uma regra, de uma norma, seja ela de um condomínio, de uma escola, de uma nação, nós somos penalizados, né? A penalidade pode ser uma multa qualquer, a penalidade pode ser ter que fazer algum tipo de ação para poder pagar aquela inflação. E na lei de Deus, o pagamento é através do enfrentar uma situação parecida com aquela que foi elaborada fugindo-se da lei, e normalmente quando nós fugimos da lei nós sofremos. Somos uma população de espíritos encarnados que sofrem as consequências desta fuga voluntária da lei de Deus, porque ela está inscrita no nosso íntimo, na nossa consciência, e não tem um de nós que já não dormiu, colocou a sua cabecinha no travesseiro e quando cometeu um erro perante essa lei maior, não teve ali um momento de culpa, de remorso, de reflexão e conscientização do quanto fugiu da lei de Deus. O bem existe, independente da concepção que você tenha a respeito dele. O bem está e vai estar sempre. Basta que você queira entrar nessa corrente do bem, participando da grande lei da vida, das leis maiores que são dirigidas por este ser maior que chamamos de Deus, o nosso Criador.